Vamos abrir então em Eclesiastes 3 e vamos ler aí de 1 a 12, que diz assim: para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Há o tempo de nascer e a época de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de lamentar e tempo de dançar. Tempo de atirar pedras e tempo de guardar as pedras. Tempo de buscar e tempo de desistir. Tempo de conservar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar quieto e tempo de expressar o que se sente. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de estabelecer a paz. Que proveito o trabalhador tira de sua fadiga diária? Observa a tarefa que Deus deu aos seres humanos para que delas se ocupem. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. E também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Sendo assim, compreendi que não pode haver felicidade para o homem, a não ser a de alegrar-se e fazer o bem durante toda a sua vida. E descobri também que a própria condição de comer, beber e desfrutar das recompensas pelo seu trabalho é um presente de Deus. Pai querido, essa é a tua palavra. Eu quero colocar diante da tua presença, Senhor, cada coração dos meus irmãos aqui, ó Pai, que seja como terreno fértil, Pai, que venha frutificar essa palavra a 30, 60 e 100 por um. Que essa palavra não venha se perder, ó Pai, mas que ela venha cumprir o propósito pelo qual ela foi liberada. Que em nome de Jesus Cristo, Pai, os pensamentos sejam levados cativos à obediência de Cristo. Todo demônio que vem para roubar, ó Pai, a ministração da palavra e roubar, ó Pai, a semente que está sendo plantada, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus Cristo. Toma, Senhor, a minha boca, Pai, que não venha sair de mim nada de mim mesma, Pai, mas a tua palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que espada de dois gumes, que penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir todos os pensamentos e intenções do coração. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que o teu Espírito Santo tem liberdade no nosso meio. Fica à vontade no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, nós vemos na palavra de Deus muitas referências à natureza, à agricultura, a plantio, a colheita, porque naquela época esse era o maior meio de subsistência das pessoas, né? Muitas pessoas viviam disso, elas plantavam o que elas comiam, né? Então elas viviam muito isso na pele, o plantio e a colheita. Então a palavra de Deus ela foi muito direcionada para essa realidade de vida deles. Mas a gente observa que quando Deus criou o mundo, lá em Gênesis 8, 22, diz assim: enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão os seus ciclos naturais. Então o Senhor ele estabeleceu os ciclos naturais sobre a terra, e esses ciclos, eles não precisam de intervenção, nem mesmo de Deus, para acontecer. Ele já estabeleceu no princípio e determinou que assim fosse. Dia e noite, sol, chuva, calor, verão, inverno, todas as estações já foram previamente estabelecidas por Deus e vai seguindo o seu ciclo natural. E assim como existem as estações no clima, verão, primavera, outono, inverno, a nossa vida também passa por estações. Nós também vivemos ciclos e estações. E nesse livro de Eclesiastes, né, escrito por Salomão, ele apresenta uma reflexão profunda sobre a vida, né, debaixo do sol. Ele fala assim, essa vida que Deus nos deu debaixo do sol, a vida aqui na terra, essa vida terrena, né? E ele diz que tudo tem o seu tempo determinado e que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, o que a gente entende com isso é que Deus ele é soberano sobre os tempos e sobre as estações da nossa vida. Não só sobre a natureza, mas sobre todas as estações que nós vivemos. E que o problema do homem não é a falta de controle, porque isso nós já entendemos, que nós não temos controle sobre as estações que nós vivemos. Mas muitas vezes o problema é a falta de discernimento, a falta de entendimento das estações que nós vivemos. E é isso que eu quero refletir com vocês hoje. É justamente por isso que o tema da ministração é discernindo os tempos e as estações. E a palavra vai nos dizer também em Daniel 2, 21, que ele muda as épocas e as estações. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui, né? Então, a gente passa ali, a primeira estação é a primavera.
Primavera é aquela estação que você olha para as árvores, está aquela coisa mais linda, né? Tudo florido. É aquele tempo que o clima está mais ameno, não está muito quente, nem está muito frio. Está um clima bem propício. Até para as plantas, esse clima da primavera ele é muito propício para o plantio, porque é um período que a terra está muito fértil. Então, quando você semeia, rapidamente germina as sementes, né? Então, a gente tem... Pode cair no engano de pensar, é uma época muito tranquila, trazendo para a nossa realidade da vida. É uma época, primavera, que a gente não está passando por grandes problemas, não estamos passando por muitas lutas. É uma fase que a vida está ali, tranquila. Só que, o que a gente deve fazer nessa fase da vida? A gente tem que usufruir dessa fase, porque é bênção de Deus, usufruir desses períodos de bonança que Deus traz sobre a nossa vida, né? É uma bênção você viver tempo de paz, tempo de tranquilidade, tempo de bonança. Só que nesse momento a gente pode cair no engano de acomodar, baixar a guarda, e nesse momento o inimigo vem e rouba a nossa semente. Porque como a primavera é considerada o melhor período de plantio, que a terra está propícia para o plantio, nesse momento de bonança, a gente não pode só ficar no bem bom, curtindo esse momento. A gente tem que semear, aproveitar que a terra está fértil e semear. Então, é um momento ali de você colocar, trazendo de forma prática. Às vezes, projetos que você tem vontade de colocar em prática, ideias, sonhos que estão ali adormecido. É o momento de colocar isso em prática, de plantar tudo isso. E também estar vigilante. Porque o que acontece? Quando a gente baixa a guarda, no momento tranquilo, é a hora que o inimigo vem. Porque a Bíblia fala que o diabo ele anda ao nosso derredor, procurando uma oportunidade para nos tragar. Então, quando a gente baixa a guarda, é o momento que ele entra com tudo e faz o estrago. A gente observa isso na história de Davi, né? Era para Davi estar na guerra. Não era para Davi estar de bem boa no palácio. Naquele dia era para ele estar na guerra. E ele resolveu ficar de boa no momento que não era para ficar de boa. Ele não entendeu o que era para ele estar fazendo naquele tempo. E enquanto ele estava ali de boa, a Bíblia fala que ele avistou Batseba tomando banho. Então, né, ali não tinha muita janela, não tinha muita proteção ali. E a varô também não estava se resguardando, né, vigiando. Tem um povo aí que gosta de andar pelado em casa. Tem que vigiar, porque às vezes os vizinhos estão tudo de olho. E aí, o que acontece? Naquele momento, Davi avistou e foi ali que Satanás pegou ele, né? Porque ele desejou e não conseguia tirar aquela mulher da cabeça. E aí vocês já conhecem a história. Então, isso para a gente se alertar, que nesses momentos de bonança nós precisamos estar vigilantes, para que Satanás não entre, para que Satanás não venha. Usufruir, ter discernimento e continuar semeando, para a gente continuar plantando, né, para colher na estação apropriada. A palavra vai nos dizer também, andai como sábios e não como necios, remindo o tempo porque os dias são maus. E o que significa remir o tempo, irmãos? Significa aproveitar bem todas as oportunidades. Então, a gente tem que estar atento às oportunidades que o Senhor coloca no nosso caminho, né? E estar atento também porque, às vezes, essa oportunidade não é de Deus. Tem portas que Satanás permite que se abram nas nossas vidas para tentar desvirtuar a gente do caminho. Então, a gente tem que estar atento, porque nem toda porta que se abre para nós é Deus abrindo. E quando a gente está atento e ligado no trono, a gente consegue ter esse discernimento. Por isso que a gente tem que viver uma vida de direção, viver uma vida plena com Deus. Segunda estação, o verão. Verão é aquela estação maravilhosa, né? Tempo de calor, de sol, e tem aquelas chuvas, né, de verão também, que vem para dar uma refrescada. É um tempo de frutificação. O verão ele é um tempo de colheita abundante. É um tempo que a natureza está em pleno desenvolvimento. As plantas atingem o seu ápice de maturação, estão prontas para serem colhidas, e ela é considerada realmente a estação da colheita. Então, é um momento que a gente vive a colheita dos nossos esforços, trazendo para a nossa vida. A colheita do que a gente plantou lá na primavera, a gente colhe aqui no verão. E aí a gente vê o quê? Que a gente colhe ali reconhecimento, sucesso, às vezes no trabalho, aquela luta que você passou, levou tantos anos para conseguir, né, fazer o trabalho deslanchar, você está começando a ganhar um dinheirinho bom aqui. E o difícil, gente, não é permanecer em Deus quando as coisas estão mal. Permanecer em Deus quando as coisas estão mal é até mais fácil.
Porque na hora que os trem aperta, a gente corre para os pés de Jesus, a gente ora mais, a gente busca mais, a gente está ali, ó, clamando porque está precisando de milagre, né? E tem uns crentes aí que é sem vergonha, na hora que passa pela luta que lembra que Jesus existe, né? E essa é a verdade. Agora, quando as coisas estão boas, as pessoas costumam esquecer de Deus. E aí é importante a gente saber o quê? Que nesse momento de abundância, a gente precisa ter estrutura. Tem gente que não tem estrutura para frutificar, para ter uma colheita abundante, que se Deus prosperar, se a pessoa ficar rica, desvia, esquece de Deus. A riqueza toma o coração da pessoa. É por isso que a palavra do Senhor vai nos dizer que é mais fácil um rico passar pelo buraco de uma agulha do que ele entrar no reino de Deus. Ao camelo, o camelo, eu troquei as bolas. É mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Justamente por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, não quer dizer que Deus não gosta de riqueza, não gosta de prosperidade, mas porque justamente a gente vai vendo isso na história da Bíblia, né? Quando o Senhor chama aquele rico que se aproxima de Deus e pergunta, mestre, o que eu preciso para herdar a salvação? E ele fala, vende todos os seus bens, doa aos pobres e me segue. Ele não quis seguir. Falou, está doida que eu vou largar tudo que eu tenho aqui, apegado à riqueza, apegado à vida boa, apegado ao conforto, né? E viver uma vida com Deus é uma vida de renúncia. E aí, quando vem esse período de abundância, esse período de verão, a estação do verão, é um momento que a gente tem que o quê? Celebrar aquele momento, mas ter a sabedoria de administrar bem os frutos que o Senhor derrama sobre a nossa vida. E esses frutos precisam transbordar, porque quando Deus nos abençoa, essa bênção não pode ficar guardada só para a gente. Quando Deus nos abençoa, essa prosperidade também tem que servir para abençoar outros, não é só para nós. E aí a gente também tem que cuidar, nessa de abençoar os outros, tomar cuidado para não colocar a mão aonde Deus tirou. Porque às vezes tem pessoas que estão num processo de tratamento, estão passando ali pela seca, pelo outono, pelo inverno, porque é a estação que Deus quer que aquela pessoa passe. Ela precisa passar por aquela luta, ela precisa passar por aquele deserto, porque tem coisas que Deus quer trabalhar na vida da pessoa. Aí a gente vai lá e abençoa e coloca a mão onde Deus não mandou colocar a mão. Então a gente precisa ter esse discernimento também. Outro discernimento, não comer a semente, porque em todas as estações que a gente observa, tanto na primavera, verão, outono e inverno, por mais que na primavera seja a melhor estação para plantar, existem sementes que não vão frutificar se forem plantadas na primavera. Minha mãe entende um pouquinho, minha mãe está aqui hoje, né, Dona Beth, minha gata. E aí minha mãe gosta de plantar uns trenzinhos, na casa dela lá no Olhos d'Água tem várias árvores frutíferas que ela já plantou, tem manga, tem, como é que chama, amora, limão, aquele limão galego que a gente adora, tem várias árvores piqui, minha casa é cheia de piqui, glória a Deus, eu tenho piqui o ano todo. Ela cata os piquizinhos, congela para mim e dá um saquinho de piqui para a gente. E a minha mãe entende bem, né, mãe? Que tem épocas do ano que dá para plantar certos tipos de semente. E outras estações dá para plantar outros tipos de semente. Então, hortaliça, frutas, cada um gosta de um tipo de solo, em um tempo determinado. E o que a gente aprende com isso? Que em todas as estações que nós estamos vivendo, sempre vai ser tempo de plantio. Nem sempre vai ser tempo de colheita, mas todas elas vai ser tempo de semeadura. Então, nós sempre temos que estar atento, porque o plantio é livre. A gente pode plantar o que quiser plantar, mas a colheita ela é obrigatória. E quando a gente fala de plantio, é o que? A semeadura? É a gente plantar com as nossas decisões diárias. A nossa vida diária nós estamos plantando. Então, as decisões que nós tomamos, como nós procedemos no nosso trabalho, na nossa família, como nós agimos com os nossos filhos, nós vamos ter colheitas da forma como nós tratamos os nossos pais. No futuro nós vamos colher, nossos filhos vão tratar da mesma maneira. O que você semeia como tempo de qualidade, como bênção na vida do seu filho, isso vai retornar para você no futuro. Então, todo o nosso procedimento, como pai, como mãe, como trabalhador, como servo de Deus, em todas as áreas da nossa vida, nós estamos plantando e em um momento nós vamos colher. A gente não tem como escapar da colheita, seja ela boa ou seja ela ruim, nós vamos colher de qualquer maneira.
E a palavra do Senhor vai nos dizer lá em Efésios 5, de 15 a 17, andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade. Então, gente, o Senhor ele vai nos forjar e nos preparar para o período de frutificação. Eu estava lembrando de uma situação, quando eu estava escrevendo aqui o esboço da mensagem, que quando eu estava trabalhando para o Sebrae, eu fiquei por 4 anos acompanhando empresas. Então, a cada 6 meses, eu acompanhava 25 empresas. E ajudava as empresas em todas as áreas. Marketing, processos internos, gestão financeira, todas as áreas da empresa. Então, a gente fazia um diagnóstico da empresa. Eu fazia ali 25 perguntas, 25 nada, 70 perguntas. O sistema gerava um diagnóstico mostrando como estava cada área da empresa e ali a gente traçava um plano de ação com ações específicas para os empresários melhorarem, né, as áreas da empresa. E ali, quando a gente traçava ali, às vezes, um planejamento estratégico, um planejamento de marketing, né, uma ação estratégica de publicidade para a empresa atrair mais clientes, muitos empresários viravam para mim e falavam assim, não, mas eu não quero mais cliente, porque se vier mais, se aumentar a demanda, eu não vou conseguir atender. E aí o que a gente percebia? Que a empresa ela não tinha estrutura para suportar o crescimento, porque a empresa estava desorganizada, equipe mal treinada, processos não estavam definidos, então a gente tinha que arrumar a casa primeiro, definir processos, treinar a equipe, né, para que eles suportassem o crescimento, a frutificação. E muitas vezes é assim com a gente não tem sustentação, não tem raiz firmada para suportar o peso do fruto. Porque frutificar traz um peso. E quando o nosso coração não está bem resolvido com Deus, quando a raiz não está bem firmada, a gente se perde nesse processo de frutificação. Outono, estação do outono, é um tempo de transição. Muitas vezes é tempo de silêncio, tempo de deixar de abraçar, tempo de jogar fora. Na nossa vida, o que a gente entende pela estação do outono? Tempo de... As folhas ali, ó, primeiro vamos falar da natureza. As folhas caem, muda de cor, né? Tudo está verdinho, daqui a pouco fica assim, umas árvores ficam secas. As folhas, lá nos Estados Unidos, as estações são bem definidas, né? Então, lá, quando é outono, eu tenho um tio que mora lá e eu acompanho, nossa, eles filmam lá, coisa mais linda. O outono lá não é feio, as árvores não ficam secas. Aqui no Brasil, as árvores ficam secas, as folhas caem, fica aquele trem feio. Lá nos Estados Unidos, elas mudam de cor, fica assim alaranjada, avermelhada, e elas vão mudando. Então, passa por essa transição, né? E é o momento de quê? De reflexão. É o momento da gente se preparar para a próxima fase. É um momento em que você não vê muito as coisas acontecerem, mas também não é um momento de sofrimento. Ele pode representar tempo de solidão. É, às vezes, um momento ali que você está passando por alguma situação e você não tem com quem compartilhar. É um momento que, às vezes, você tem que passar por situações sozinho. É aquele momento que você tem que ir para os pés do Senhor e clamar, porque não tem ninguém que vai poder te ajudar. Sabe aquela mulher que quando o profeta, amor, me ajuda a lembrar, o profeta Elias ou Eliseu, eu confundo os dois profetas. Elias ou Eliseu que deu uma palavra que a mulher ia ter um filho, e aí ela teve um filho, e aí o filho dela morreu. Ela fez um quarto para o profeta na casa dela. Quem lembrar aí me fala quem é. Eliseu? E o nome da mulher? Sunamita, isso mesmo, estou querendo saber se vocês estão ligados, para ninguém dormir. Estratégia para ter participação no culto. E aí a Sunamita fez um quarto na casa da terra, etnia dela. Aí ela fez um quarto na casa dela para receber o profeta, para toda vez que ele passasse por lá, né, ele ter um lugarzinho. E ele deu uma palavra, ela não estava nem buscando isso, mas como ele fez esse quarto lá, para ele sempre, e ela sempre recebia ele muito bem, dava comida, dava, né, pouso para ele. O que aconteceu? Um dia ele falou consigo mesmo, o que eu posso fazer para abençoar essa mulher? O que eu posso fazer, né, para agradecer por tudo que ela tem feito? Então, ele declarou uma palavra sobre a vida dela, que Deus daria um filho para ela. E aí, passado um tempo, não me recordo qual a idade que o menino tinha, ele morreu. E aí, ela deitou o menino
na cama, no quarto do profeta, fechou a porta e foi atrás do profeta. E nesse momento, até chegar ao profeta, ela não falou com ninguém. No caminho, quando perguntaram para ela, como vai as coisas? Ela falava, vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem. Ela não contou para ninguém que o filho tinha morrido. E só quando ela chegou diante do profeta, a Bíblia fala que ela jogou o joelho no chão, colocou a cara no pó e falou, o filho que o Senhor me deu, que eu nem pedi, mas que o Senhor me deu, morreu. E aí, né, o profeta foi usado por Deus e ressuscitou o filho dela. Mas isso para dizer que, naquele momento, onde tudo estava mal, ela só se abriu diante da única pessoa que poderia fazer alguma coisa por ela. Porque o profeta era a figura do Senhor naquele momento, né? Naquele tempo, as pessoas não tinham acesso, Jesus não tinha vindo ainda. Então, as pessoas não tinham acesso direto ao Senhor. Era um tempo que os profetas eram muito usados, né? As autoridades, os sacerdotes eram muito usados como instrumento de Deus. E ali ela se abriu só diante de alguém que poderia fazer algo por ela. Então, foi um momento que ela passou o quê? Solidão, e só se abriu com quem poderia resolver. E assim são situações de outono na nossa vida. Às vezes nós vamos passar por situações que ninguém vai poder ajudar, que só o Senhor. Vai ser lutas travadas entre você e Deus. E a gente precisa entender nesse tempo de outono, que é tempo ali de você confiar no processo de Deus, entender que no processo de Deus, nem tudo que você perde é perda. Às vezes Deus está livrando. Às vezes Deus está preparando para alguma coisa que está por vir, né? Como outono é tempo de perda, quero compartilhar também uma situação. Acaba que quando a gente está ministrando, volta e meia a gente conta, eu nem lembro mais o que eu já contei, o que eu não contei, o que eu já contei de noite, o que eu contei de manhã. Então, quem já ouviu vai perdoando, porque eu tenho certeza que se Deus direciona para a gente contar alguma coisa, é porque tem alguém que vai ser alcançado, né? Mas eu tive um momento na minha vida que eu tinha um emprego maravilhoso, eu trabalhava no departamento jurídico do Banco Bradesco, então para mim era uma honra trabalhar ali, eu lembro que eu até enchi a boca para dizer, eu trabalho no departamento jurídico do Banco Bradesco, era assim, uma bênção. Minha mesa lá, eu tinha meu lugarzinho top, a gente era servido lá na mesa com cafezinho, né, esqueci o nome de copeiro, servia cafezinho para a gente, lanchinho na mesa, então era um serviço maravilhoso, foi uma porta de Deus na minha vida. Eu trabalhei lá por 6 anos, e eu era muito nova, mas já tinha a Biazinha, tive a Biazinha trabalhando lá. A gente tinha plano de saúde Bradesco, o meu ticket de alimentação dava para fazer a compra do nosso mês inteiro, era assim, maravilhoso, um emprego muito bom. E a Biazinha ficava na creche, não tinha o Davi ainda, né? A Bia ficava na creche, ela estava mais ou menos ali com 3 anos. E uma vez a Bia chegou para mim em casa e falou, mamãe, o menino, e ela já falava de tudo com 3 anos, gente, assim, incrível. E ela falou para mim assim, mamãe, hoje na escola, o menino, eu fui no banheiro, e o menino desceu o short dele, e falou para eu descer a calça, e queria ver o pipi. Eu o quê? Oi? Fiquei desorientada, gente. Naquela época, eu trabalhava o dia todo, no Bradesco, e à noite eu fazia faculdade de Direito. Então, meu tempo com a Bia, eu ainda fazia assim, estripulia, para conseguir ver ela antes da faculdade. Eu chegava do trabalho 5h30, mais ou menos, entrava na faculdade, não lembro se era 7 ou 7h30, então eu ficava 1h30 com a Bia, era o tempo que eu tinha com ela. E aí eu passava em casa, ficava com ela e ia. E quando ela me falou isso, eu não tive paz mais para trabalhar. Eu fui na creche, conversei com o povo, chamei a atenção, conversei com a diretora, conversei com todo mundo. Falei, mas como é que a menina vai com 3 anos de idade, não pode ir no banheiro sozinha? Tem que ter monitor, né, para ir no banheiro com as crianças pequenininhas assim. Mas, gente, eu perdi a paz. E eu congregava aqui no Ministério da Fé, na época que era aqui. E eu lembro que eu perguntei para a minha discipuladora, que era a pastora Lígia, na época, eu falei assim, aconselhei com ela, né, perguntando o que eu fazia, porque eu falei que eu queria sair do trabalho para cuidar da Bia. E ela falou, sai não, porque quem é que vai sustentar a casa? Porque naquela época, o meu salário era primordial no sustento da casa. E ela sabia disso. E ela falou assim, não sai, porque quem é que vai sustentar a casa? Mas, gente, naquele momento eu não queria saber de sustento da casa. Eu não queria saber disso, eu só queria saber da minha filha. Eu não queria saber de mais nada. E eu lembro que eu fui conversar com o meu chefe, e eu falei para ele, doutor Marcos, eu quero pedir para ser mandado embora, para receber todos os meus direitos, né, e tal.
E eu não contei o que aconteceu, porque no meio empresarial, no meio executivo, ninguém está nem aí para a família, ninguém quer saber disso. Então, talvez se eu falasse, ele nem ia me mandar com os meus direitos, mas eu falei que eu queria estudar para concurso. Porque naquela época, assim, todo mundo que saía de lá para estudar para concurso, dava um ano, a pessoa passava. Aí eu falei, mas eu tinha esse desejo mesmo no coração de passar no concurso. E aí eu pedi para ele, me manda embora, me paga os meus direitos, que eu quero passar no concurso público e tal, e tal, e tal, e tal. Ele falou assim, Vanessa, você lembra que veio uma psicóloga de São Paulo? Tinha vindo uma psicóloga da matriz do Bradesco, e ela traçou o perfil profissional de todos os funcionários. Nós éramos 25, em média. E ele nunca tinha dado feedback desse perfil profissional. E, nesse momento, quando eu estava pedindo para ser mandado embora, ele falou para mim, de 25 funcionários, o seu perfil é o segundo melhor para crescer dentro da empresa. Você tem perfil profissional para chegar aonde você quiser, em cargo de diretoria, você tem perfil de chefia. Aí eu olhei assim, ele ainda falou assim, se for para eu te mandar embora e você virar dona de casa e ficar cuidando do seu marido e dos filhos, eu não te apoio. Mas se for para eu te mandar embora e você estudar para concurso de verdade, aí eu te apoio, porque você tem um perfil extraordinário. Gente, imagina, é o próprio Satanás, né? Porque de um lado um fala para não sair, do outro o chefe fala esses negócios, eu não, mas eu estava convicta no meu coração que eu tinha que sair. E aí ele me mandou embora, recebi todos os direitos, na época eu fiz até um cursinho para concurso público também, enfim. Isso tudo para dizer que passei um deserto terrível na minha vida, quando eu saí. Até me questionei por muitos anos se eu tomei a decisão errada, porque a gente passou luta financeira. Foi um horror, foi um horror, foi um horror. Foi um período muito ruim. Mas, por outro lado, eu comecei a cuidar da Bia. E eu cuidava da minha casa, eu cuidava da Bia, eu cuidava do marido, eu virei realmente o que o meu chefe falou para não virar dona de casa. Cuidei do marido, dos filhos, e para assim, não vou nem dizer para piorar a situação, né? Passou 2 meses que eu saí, eu engravidei do Davi, gente. Pensa, 2 meses depois eu estava grávida. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que o senhor está fazendo comigo? Agora eu perdi o plano de saúde, que quando foi a Biazinha, ganhei a Biazinha no Hospital Anchieta, do bom e do melhor. Davizinho, gente, eu fui lá para o agarrão, sofrimento, o menino. Eu ainda brinco que foi, como é que chama? Foi parto normal, não foi normal não, mas foi quase. Eu falo que foi normal e cesárea junto. Porque diz que é assim, quando você vai ter parto normal, com 10 centímetros de dilatação, eles te levam para o centro cirúrgico e faz o parto. Eu tive 9 centímetros de dilatação, faltou 1. E aí, quando eu já estava quase desfalecendo, vendo Jesus, o médico falou, não, ela não vai ter força para botar o neném para fora, vamos fazer cesariana. Então, foi luta atrás de luta, irmãos, e eu falava assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E aí, quando o Davizinho nasceu, minha mãe lembra disso, porque naquela época, eu não falava, eu ensino para vocês o que eu vivo. E eu não falava mal, assim como eu ainda não falo, a minha mãe ainda pega no meu pé, tudo é amor, tudo para ela é esse amor dela. Ela fala desse jeito para mim, porque eu não deixo falar mal, eu não deixo, nunca falei mal para ela e defendo. Quando vai querer falar alguma coisa, eu não falo. Aí ela fica, né, às vezes fica chateada, né, marido bom desse. E aí, nessa época, a gente passando luta financeira, sem as coisas dentro de casa, passando muito aperto, muita dificuldade financeira, eu nunca abri a boca para falar e nem para pedir ajuda. Na época, a gente pediu ajuda para o pastor Delano, né, a gente já congregava aqui. O Davi tinha 8 meses, né? Quando o Davi tinha 8 meses, a gente estava congregando aqui. E aí eu falei para ele, a igreja nos ajudou muito, abençoou muito a nossa vida. Eu sou grata pela vida do pastor Delano nesse período, abençoou muito a nossa vida, né? E aí, enfim, que aconteceu? Minha mãe chegou lá em casa, o Davizinho bebê, ela abriu a geladeira vazia, não tinha nada. Aí a minha mãe ainda falou assim, nossa, Marquinhos esqueceu de fazer compra. Esqueceu de fazer compra. Aí ela foi no mercado, comprou verdura, comprou carninha, comprou um monte de coisa, encheu lá a geladeira, né, mãe? Era aquele período de deserto que a gente estava passando, que durou muitos anos. Mas isso tudo para vocês entendam, gente, não tem sucesso profissional nenhum que justifique o fracasso de uma família. E por muitos anos eu me perguntava, porque demorou muito, mas muito. O processo de Deus na nossa vida foi muito longo, muito difícil, demorou muito para Deus nos prosperar. E por muitos anos de luta financeira, eu perguntava, meu Deus, será que eu sigo muita gente que trabalha lá ainda, né? E pessoas que trabalhavam comigo lá ainda trabalham lá até hoje. O Bradesco não tem o perfil de mandar pessoas boas de trabalho embora com facilidade, né?
Então eu ficava, não, já era para eu estar lá até hoje, era para eu estar ganhando meu ticket, era para estar com meu plano de saúde. E eu ficava pensando sobre isso. E um dia, conversando com a Amor, a gente chegou a essa conclusão, que se eu tivesse no Bradesco, a gente já estava divorciada há muito tempo. Há muito tempo. A gente não estava junto, não. A minha mãe rindo. Não estava, não. E aí, a minha mãe ainda vivia falando, devolve minha menina, pode devolver minha menina. Se não tiver paciência com ela, devolve minha menina. Minha mãe vivia pedindo para me devolver. Aí, então, é sinal que eu era uma boa filha, né? Que eu sou, porque senão a mãe não pedia para devolver. Né, mãe? Aí tá, gente. Isso tudo para dizer o quê? Que eu já me perdi. Isso tudo para dizer que senão eu não estaria casada. Então Deus, Ele sabe de todas as coisas. Hoje meus filhos são uma bênção. Eu participei de muito tempo da criação dos meninos. Depois Deus foi abrindo outras portas para mim. Trabalhei de recepcionista, já sendo advogada, inclusive, ganhando muito pouco. E me submeti a várias coisas depois, empregos bem inferiores do que o que eu saí. Mas eu não me arrependo de nada, porque hoje eu tenho absoluta certeza que se meus filhos são uma bênção, primeiro é Deus, e depois eu ter feito esse sacrifício, de estar com eles em casa. Então, se o Senhor te pedir algo, ainda que uma autoridade sobre a sua vida te diga o contrário, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E o nosso coração, ele se inclina para onde o Senhor quer. Quando a gente está com a vida alinhada com Deus, Ele vai inclinar o nosso coração. E a própria Bíblia fala que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, que ela vai ser o árbitro das nossas vidas. Então, se você tem que tomar uma decisão, por mais que seja difícil, mas está com paz no coração, ainda que os outros ao seu redor ninguém concorde, mas se está com paz no coração, vai fundo porque é Deus direcionando. E a gente tem que estar atento a esses direcionamentos de Deus, porque às vezes Deus vai dar direções para a gente que não deu para ninguém, que para os outros parece ser loucura, mas a Bíblia fala isso, que a sabedoria de Deus é loucura diante dos olhos humanos, né? E uma coisa interessante também é que no desconforto, no sofrimento, no deserto, a gente cresce. Só que a gente não está acostumado com desconforto, a gente foge do desconforto. Inclusive, nosso cérebro, ele já é treinado para isso, ele não gosta. Então, você pode ver, você começa a estudar para concurso, para alguma coisa, você começa a estudar, você pode não estar com sono. Começou a estudar, você está com sono. Começou quando o seu organismo vê que você está evoluindo, que você está rompendo, ele quer te brecar. Ele quer te impedir, porque ele não quer sair daquela situação ali de conforto. E é necessário a gente insistir nisso, insistir no desconforto, porque quando a gente insiste, permanecendo em situações de desconforto, a gente vai crescer, vai romper no que precisa ser rompido. E o inverno, né, gente? O inverno é tempo de chorar, é o tempo de esperar. No inverno, ela é uma estação de repouso, de pausa. As plantas, elas ficam realmente num período de descanso. Elas estão ali como se fosse se regenerando, se preparando para a próxima estação. E o inverno é justamente esse tempo nas nossas vidas, de recolhimento, de renovação interna. É um tempo que representa o aguardo do cumprimento de promessas. É um tempo de lutas internas, lutas com você mesmo, lutas que você pensa, nossa, mas Deus me prometeu tal coisa está demorando tanto para acontecer. E quando a gente olha para a palavra do Senhor, a gente vê tantos personagens bíblicos que demoraram tanto pelo cumprimento da promessa, né? Abraão, né? Esperando ali o Isaac, o filho da promessa, tentou até dar um jeitinho, fez besteira, né? Causou um problema terrível ali, tentando fazer a Sara, né, que quis antecipar ali o cumprimento da promessa, colocou Abraão para se deitar com a escrava, com a concubina. E aí a gente sabe o que deu, né? Meu Deus do céu, atrapalhou tudo. José, ele esperou entre o sonho, ele sonhou, mas até acontecer o que José sonhou, quanto tempo demorou? Davi, quando foi ungido rei, quanto tempo demorou, gente, desde a unção com óleo, quando Samuel ungiu Davi, até de fato ele se tornar rei. Então, são processos, às vezes, muito longos. E nessas estações de espera,
nós precisamos encontrar contentamento em Deus. É trazer à memória o que nos traz esperança, declarar de forma profética a palavra do Senhor. É igual Paulo disse, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, né? No tempo de escassez, no tempo de prosperidade, no tempo de tristeza, no tempo de alegria. Não quer dizer que a gente vai estar acomodado, não vai querer evoluir, buscar algo melhor, mas quer dizer que você aprendeu a ter contentamento interno, a ter alegria nas coisas simples do dia a dia. Nesse momento de inverno, é um momento que a gente tem que confiar, mesmo sem ver. É um momento que você não está vendo nada, parece que está tudo parado, parece que Deus esqueceu de você, mas você está ali confiando, né, declarando a palavra, eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É o momento realmente de você fortalecer a fé, desenvolver a paciência e estar na dependência de Deus, né? E a Bíblia fala de 2 tempos bíblicos. Quais são os 2 tempos bíblicos? Quer saber quem sabe? 2 tempos bíblicos. É o Kairós e o Cronos. A Bíblia, ela foi originalmente, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, quer dizer, ele foi escrito originalmente no grego. E a palavra tempo, no original do grego, as 2 principais traduções é Cronos e Kairós. E o que o Cronos significa? O Cronos é o nosso tempo natural. É o tempo cronológico, marcado pelo calendário, marcado pelo relógio. É o tempo em que nós vivemos a nossa vida cotidiana, fazemos a nossa rotina, fazemos as nossas coisas. Já o Kairós, ele é o tempo de Deus. Ele é o tempo determinado por Deus, o tempo oportuno por Deus, né? E a Bíblia vai dizer que esse tempo, ele marca a estação divina. Ele não pode ser medido por relógios ou por calendários humanos. Ele é focado no propósito e na graça divina. E quando a gente vê a tradução desse texto de Eclesiastes que a gente leu, que há tempo para todas as coisas, a tradução é Kairós, tempo oportuno de Deus. Então, em todas as estações que nós vivemos, nós temos que ter a consciência de que Deus, ele não perdeu o controle de nada, de que Ele tem o controle absoluto das nossas vidas e que é o tempo Kairós de Deus que nós estamos vivendo. É o tempo de Deus, ainda que os nossos olhos não enxerguem dessa maneira. Porque a nossa mente humana, ela tem dificuldade de compreender as coisas de Deus. É por isso que a gente tem que buscar cada dia mais sermos espirituais. Porque a Bíblia fala isso, que o homem carnal, ele cogita das coisas carnais, e a mente do homem carnal tem dificuldade de entender as coisas espirituais, porque as coisas espirituais não se discernem com a nossa mente humana, elas se discernem com o nosso espírito. E aí o que a palavra do Senhor vai nos dizer? 2 Pedro 3, 8, 9. Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, o que a gente percebe aqui? Que Deus, Ele não se atrasa, Ele está no tempo certo. E o que Ele tem para a nossa vida vai chegar. Gente, quantas vezes eu estou vivendo uma promessa de Deus? Eu estar aqui hoje, pregando para vocês, estar aqui no altar, é uma promessa do Senhor para a minha vida. Quando eu era menina ainda, eu me converti ainda menina e o Senhor falou para mim, eu te chamei para ser pastora. E quantos anos demorou? Meu esposo já era pastor há 20 anos, e nesses 20 anos que ele é pastor, eu nunca tinha sido ungida, os irmãos já sabem a razão, mas Deus estava acima da situação, gente. Deus, Ele não perde o controle de nada. Eu não fui ungida antes, não foi por causa da ação do homem, foi por causa da ação de Deus. Quem garante que se eu tivesse sido ungida antes, eu já não estava desviada há muito tempo? Já tinha me decepcionado com homens, já tinha desistido de cumprir o chamado, já tinha desistido de tanta coisa. Então, eu estou vivendo o tempo Kairós de Deus. Foi oportuno do Senhor, foi para esse momento que o Senhor me chamou, não foi para outro momento. Então, é isso que a gente tem que ter a consciência, de que nada escapa do controle de Deus, que nós vamos viver as promessas do Senhor no tempo certo, no tempo oportuno, no tempo Kairós do Senhor. E isso vale para todas as áreas da nossa vida. Então, nós precisamos viver cada estação da nossa vida com propósito, porque não há felicidade maior nessa terra do que a gente viver com propósito. E a Bíblia vai nos dizer que
que é um dom de Deus, é um presente de Deus, a gente poder comer, beber, desfrutar do fruto do nosso trabalho. Isso é um presente de Deus, é uma dádiva. Mas a Bíblia também vai dizer que se a nossa esperança se limitar apenas a essa terra, nós vamos ser os mais miseráveis de todos os homens. Então, a gente tem que ter a consciência de que, qual é o propósito de Deus na minha vida? Para que eu fui criado? Isso é muito simples, gente. Nós somos criados para a glória de Deus. Nós temos um propósito de servir, porque foi com Jesus que nós aprendemos isso. Porque a própria palavra diz que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes ele esvaziou a si mesmo e assumiu a forma de servo, se submetendo a uma forma humana. E se humilhou até a morte de cruz. Então, se ele, que tinha toda a glória, todo o poder, ele era Deus, se humilhou e ele servia, ele lavava os pés das pessoas, ele vivia uma vida simples, ele comia com aqueles que eram julgados pela sociedade, ele fazia de tudo do mais simples e estava vivendo uma vida comum, ele sendo Deus. Quem somos nós para não servirmos? Então, nós temos que servir. Esse é o nosso propósito, servir, aonde a gente estiver. No nosso trabalho, servir. Na nossa família, servir. Na igreja, servir. E isso traz alegria para o nosso coração. Porque nosso coração, ele só vai ter contentamento e alegria verdadeira se a gente cumprir o nosso propósito. E a gente foi criado para servir. E quando a gente tem a coragem de cumprir o nosso propósito, a gente vai vendo que Deus vai abrindo oportunidades, vai abrindo possibilidades. O meu chefe no Sebrae, eu vou trazer ele aqui em nome de Jesus, ele é uma pessoa muito de Deus, uma bênção, uma bênção. Eu aprendi isso muito forte com ele. Ele fazia nossas reuniões no Sebrae, ele era o nosso consultor, e ele falava de Jesus com uma paixão, que ele chorava nas reuniões, o coração dele queima por Jesus. E ele falava de Jesus num ambiente que não era para ele estar falando de Jesus. Que se o Sebrae descobrisse que ele estava falando de Jesus naquele ambiente, ele ia perder o contrato dele, ia ser mandado embora. Mas ele pouco se importava, ele tratava a gente como discípulos. Ele falou para a gente, Deus me falou que ia dar pessoas para eu cuidar. Eu estou cuidando de vocês. Prestou consultoria. A consultoria, ele é empresário, ele criou uma consultoria para empresas, gente, que é uma pregação. Chama As 5 Inteligências do Reino. E ele vai alinhando o empreendedorismo com princípios bíblicos. Isso tudo é o quê? Ele cumprindo o propósito de Deus na vida dele. Porque ele entendeu que ganhar dinheiro é uma coisa muito terrena. Trabalhar só para ter sustento humano é uma coisa muito terrena. E que a alegria verdadeira e o propósito de Deus na vida dele não é esse. Então, ele descobriu o quê? Uma forma de cumprir o propósito. Então, ele fala de Jesus para os empresários. Ele fala de Jesus para quem coloca sobre a direção dele na empresa. E aí, eu comecei a ver isso em várias situações, em vários ramos. Eu fui consultar com o médico, achei a coisa mais linda. Eu e a Biazinha fomos consultar com o ginecologista, e ele começou a falar princípios bíblicos para a gente, né? Ele elogiando a Bia. Que coisa boa que você está se guardando, que coisa boa que você está esperando o marido que Deus vai mandar para você. E aí eu falei, nossa, doutor, você é evangélica? Não tem como a gente não falar, né? Porque a gente se reconhece, né? E aí ele falou assim, eu sou sim, eu sou. Aí eu falei, que bênção, doutor. E o que eu achei lindo? Ele, sendo médico, ele estava falando princípios de Deus com o paciente, sem nem saber qual é a fé, e aconselhando, né? Então, eu comecei a observar isso. Professores, médicos, advogados. Então, seja qual for a sua profissão, seja aonde for que Deus te colocou, não seja um agente secreto. Cumpra o propósito de Deus na sua vida. Sirva com os recursos que Deus te enviar. Abençoe pessoas, sabe? E que Deus possa, em nome de Jesus, abrir a sua mente para o propósito que Ele tem para a sua vida. Porque, às vezes, a gente fica espiritualizando muito. Ai, mas qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? É muito simples, é isso mesmo. A gente foi chamado para manifestar a glória de Deus. A gente foi chamado para anunciar quem é o nosso Pai. Sem palavras, aonde a gente está, as pessoas têm que ver que tem algo diferente na nossa vida. E tem que buscar conselho. A Biazinha até falou, nossa, mãe, as pessoas buscam conselho na gente e tal. As pessoas têm que buscar conselho, têm que ver a gente como referência, têm que ver a gente como pessoas diferentes mesmo, que brilhe a nossa luz diante dos homens. A própria palavra do Senhor vai dizer isso. Amém? Agora eu vou dar uma corrida aqui.
Fui falar do Hildo, né, Hildo? Tá vendo, né, Hildo? Hildo foi me zoar de 20 minutos, falou 20 minutos, a pastora pregou. Aí a pastora agora não está pregando 20 minutos mais, não. E estou aprendendo a beber água, porque eu prego sem beber água. Eu falo igual a metralhadora, né? Então, vocês dão amém enquanto eu bebo água. Glória a Deus, aleluia. Então, que em nome do Senhor Jesus, que o Senhor libere discernimento espiritual sobre a sua vida, que o Senhor, em nome de Jesus, te dê entendimento sobre qual a estação e qual o tempo que você está vivendo, que o Senhor abrevie o tempo de prova, porque Ele é o dono do tempo e das estações, que a prova, que a luta, que a doença, que a enfermidade, que ela seja abreviada, que ela seja evitada em nome de Jesus Cristo, e que você possa ter estrutura para frutificar, porque se a gente trabalhar a nossa estrutura, o Senhor vai mandar muito fruto, porque essa é a alegria do Senhor. A palavra do Senhor diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O Senhor Ele não nos chamou para ter uma vida miserável, para ter uma vida triste, uma vida de doença, uma vida de enfermidade. Ele nos chamou para passar por todas as estações com contentamento, mas para ter uma vida de plenitude, de abundância. Amém? Se coloca de pé, vamos orar. E que você possa refletir agora, qual estação que você está vivendo? Será que às vezes você está tentando amadurecer um fruto antes do tempo? Às vezes, quando a gente tenta amadurecer um fruto antes do tempo, ele pode até estar bonito, quando você tira ele da árvore. Está bonito, às vezes até tá legal. Só que ele não tem gosto, ele é sem graça. Então, que você possa, em nome de Jesus, discernir a estação e não resistir, entender o processo, passar por todos os processos da sua vida, entendendo que Deus não perde o controle de nada, e que, em nome de Jesus, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A palavra do Senhor, ela nos diz: eu é que sei que o pensamento que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. A palavra do Senhor diz que Ele vai vir com socorro no tempo oportuno. Ele tem o tempo oportuno, Ele é o dono do tempo, Ele é o dono de todas as estações, Ele é o dono de todas as coisas.